Bom dia a todos os nossos ouvintes, amigos da Palavra de Deus, amém. Para nós é motivo de alegria mais um dia que Deus nos concede, nós estamos aqui, amém. Para juntos nós falarmos de um Deus que tudo sabe, que tudo pode e que tudo vê, amém. Para nós, repito, é um motivo de alegria nós estarmos aqui juntos nossas redes sociais para nós falarmos deste Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, amém, um Deus justo, um Deus santo, um Deus que é poderoso para livrar, para salvar, para remir, para abençoar, amém. E nós estamos aqui felizes com este Deus, pedindo deste Deus a sua força, a sua misericórdia, a sua graça, pedindo deste Deus a sua presença, amém, que Ele venha abençoar, que Ele venha exaltar os humilhados, que Ele venha nos dar paz, nos dar segurança, amém. A gente observa na Bíblia, nós que somos estudantes da Bíblia Sagrada, nós que somos examinadores da Palavra de Deus, nós examinamos que quando Deus desceu do céu, no tempo de Moisés, no tempo de Arão, quando Deus desceu dos mais altos céus e disse para Moisés que Moisés deveria ir voltar para o Egito, Moisés com 80 e poucos anos de idade, Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e o seu povo, Israel, os descendentes de Abraão, os netos, bisnetos de Abraão, um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus fez promessa para ele, promessas eternas. Não foi uma promessa, mas promessas eternas. E aí Deus enviou Moisés, Deus enviou Arão. A gente observa que Deus, ele usa as pessoas da terra, são instrumentos de Deus para quê? Para fazer a vontade de Deus. Moisés foi um instrumento de Deus, foi um servo de Deus para ir ao Egito tirar o povo de Israel da escravidão, do poder de Faraó. E aí Moisés relutou um pouco, mas depois se entregou à vontade soberana de Deus. Então, o que nós observamos é que Deus estava ali com Moisés. Moisés não estava sozinho, mas Deus estava com Arão, Moisés e Miriam. Então, quando Deus está conosco, através da fé, a fé ela é a certeza das coisas que não vemos, mas nós cremos pela palavra de Deus que Deus está conosco. Deus está com aquele que teme a sua palavra. Deus está com aquele homem que tem um coração honesto, um coração justo, um coração bom, que tem boas intenções, amém, que ajuda o seu próximo, que não é ganancioso, que não é ambicioso, que não é avarento, que não é soberbo, que não é altivo, que não quer o mal para o seu próximo. E aí a gente observa que Deus abençoou aquela obra. Deus humilhou o Faraó, Deus humilhou o Egito. Deus fez do Faraó, louvado seja o nome, o que ele bem quis. E nós observamos, Deus estava ali e o povo de Israel ficou tranquilo, ficou calmo, até naquele episódio ali, porque Deus estava no controle. Amém? No Salmo 78, diz a Bíblia Sagrada que a salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele, e Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Judá e Davi foram escolhidos por Deus para pastorear Israel, amém? Para cuidar de Israel. Diz a Bíblia Sagrada: escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos
e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel. Quem fez isso? O próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Amém? E ordenou aos nossos pais que o fizesse conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascesse, se levantasse e contasse aos seus filhos, para que pusesse em Deus a sua esperança e não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. Para quê? Para que pusesse em Deus a sua esperança e se não esquecesse das obras de Deus. Nós nunca devemos esquecer das obras de Deus. Quais são as obras de Deus? Pela Bíblia Sagrada, Deus fez o céu, Deus fez a terra. Pela Bíblia Sagrada, Deus fez a lua, Deus fez a luz, Deus também fez as trevas, Deus também fez o homem. Pela Bíblia Sagrada, Deus fez a mulher. São obras de Deus. Deus me fez. Deus também manda chuva para essa terra. Deus também salva o homem, perdoa o homem. Obras de Deus. Deus cura de câncer, Deus cura o homem, Deus concede que o homem viva, Deus perdoa o pecado, Deus perdoa a iniquidade, Deus perdoa a rebelião, Deus dá ao homem uma nova chance para ele viver na terra. São obras de Deus. As obras de Deus. Deus livrou Noé do grande dilúvio e foi uma grande obra de Deus que Deus fez na terra. Foi quando Deus enviou o dilúvio para destruir todos os habitantes da terra, mas salvou Noé e sua família daquele dilúvio. Isso foi uma grande obra de Deus. Amém. Porque ele reconheceu que Noé merecia ser salvo daquela catástrofe, daquela tragédia que ele próprio enviaria. Uma grande obra de Deus. A segunda obra de Deus foi que Deus abençoou a família de Noé. Deus abençoou Noé e a sua família. Deus abençoou aqueles animais. O pacto, a aliança que Deus fez com Noé. Amém? E outra obra de Deus é que Deus chamou Abraão e lhe fez promessa. E Abraão é um homem segundo o coração de Deus. Obedeceu a palavra de Deus. Deus salvou Abraão dos seus inimigos, Sodoma e Gomorra, os reis de Sodoma e Gomorra e de outras cidadezinhas que eram violentas. Deus usou poderosamente Abraão. Deus salvou Ló quando Ló foi capturado, foi sequestrado pelos malignos que rodeavam ali. Deus enviou anjos para livrar Ló da destruição de Sodoma, de Gomorra. Isso é uma obra de Deus. Deus também enviou seu único filho, Jesus Cristo, uma grande obra de Deus. Uma grande obra de Deus foi que a Bíblia fala para nós que Deus amou este mundo de uma tal maneira que enviou Jesus, seu único filho, para que todo mortal, todo vivente que coloca sua esperança em Deus, que coloca sua confiança em Jesus, tenha a vida eterna. Essa é uma grande obra de Deus. Eu poderia passar meia hora falando das obras de Deus. Deus curou mulheres Deus ressuscitou filhos de mulheres. Deus expulsou demônios. Jesus expulsou demônios de endemoniado. Uma grande obra de Jesus Cristo na face da terra. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, havia 4 dias morto. Jesus Cristo enviou seu Espírito Santo para expulsar os demônios das pessoas endemoniadas. Jesus Cristo multiplicou os pães e deu de comer 5.000 pessoas. Jesus Cristo se transfigurou ali na frente de Pedro e de João. Jesus Cristo usou Elias, usou Zaqueu, usou a Débora, usou Juízes, usou Samuel. Amém? Então essas são as obras de Deus.
Amém. São as obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para que pusesse em Deus a sua esperança e não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse seus mandamentos. E o grande mandamento de Deus, Deus escolheu Moisés e ele foi lá para o Monte Sinai e Deus mandou ele escrever os 10 mandamentos. Foi o próprio Deus que escreveu com o dedo dele os 10 mandamentos da lei de Deus. Amém. E não fosse como seus pais, geração costumais e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armado e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o conserto de Deus, recusaram andar na sua lei. E esqueceram das suas obras e das maravilhas que lhe fizeram. Os filhos de Efraim esqueceram das obras de Deus. Imaginamos uma geração que não esquece de Deus. E existiu, os filhos de Efraim esqueceram das obras de Deus. Maravilha que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Obras de Deus, maravilha lá com o grande faraó. As maravilhas que Deus fez lá no Egito. Ele dividiu o mar vermelho. Jesus fez passar por ele, fez com que as águas parassem como no montão. No dia os guiou como uma nuvem, toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas nos desertos, deu-lhes de beber como de grandes abismos, faz subir fontes das rochas e fez correr as águas como os rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela, rebentaram os ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar-nos carne para o seu povo? Pelo que a Bíblia diz, não é eu, que o Senhor ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó e furou também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Posto que nós devemos crer em Deus e confiar em Jesus Cristo, que é a salvação de Deus. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas do céu, e fizesse chover sobre ele o maná para comer, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância, fez soprar o vento do oriente no céu e trouxe o sul com as suas forças. Choveu, diz a Bíblia, não é eu, sobre eles carne como pó, e aves de asa como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhe estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre ele e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, diz a Bíblia, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu seus dias na vaidade, seus anos na angústia. Pondo eles a morte, então procuravam e voltavam de madrugada e buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era sua rocha, o Deus Altíssimo, seu Redentor. Todavia lisonjeavam com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoa a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou dele a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Amém. Louvado seja o nome de Jesus, porque se lembrou de que era carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E converteu em sangue os seus rios
e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxame de mosca que os consumiram e rãs que o destruíram. Deu também o pulgão à sua novidade e o seu trabalho os gafanhotos. Destruiu as suas vinhas como a saraiva e o seu sicômoro como pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos curiscos o seu rebanho. E atirou para o meio deles quais mensageiros de males. O redor da sua ira furou indignação e angústia. Abriu o caminho à sua ira. Não poupou a alma deles a morte, nem a vida deles a pertinência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícia da sua força na tenda de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. Amém. Conduziu até os limites do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo as suas terras lhe deu por herança, e fez habitar em suas tendas tribo de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se alevosamente com os seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, em tendas que estabeleceram como a sua morada dentre os homens. Aí deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, os entregou ao povo à espada e colorizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os fogo e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não se lamentaram. Então, diz a Bíblia, não é eu, o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o viu excitar-se. E feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá e o monte Sião, que ele amava. Edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas. Após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Amém. Louvado seja o nome desse Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, para toda a eternidade. Amém.